Olá, crimezeiros! Tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Matias e esse é o Criminologando, onde toda semana eu trago aqui um caso criminal real. Criminologando também é podcast e está no Spotify. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like agora no início do vídeo, que isso ajuda demais o canal a crescer. Me segue também lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição. Lá eu posto mais conteúdo para vocês. E agora vamos começar o nosso caso de hoje. Roxane Woods nasceu no dia 15 de abril de 1956 em Niles, uma pequena cidade do estado de Michigan, nos Estados Unidos. Os amigos e a família a descreviam como alguém elegante, generosa, que gostava de flores e tinha orgulho das rosas que cultivava no jardim. Ela adorava cozinhar, compartilhava receitas de família com todo mundo. E a sua música favorita era Want Dead or Alive, do Bon Jovi. Mas o que as pessoas mais falavam de Roxane era o papel que ela desempenhava dentro da família. Quando os pais se separaram, ainda quando ela era jovem, foi ela quem segurou a barra. O irmão mais novo, Brad, conta que, em meio à confusão do divórcio, com as crianças indo de uma casa para outra, a única coisa verdadeiramente estável era a irmã. Em 1974, Roxane se formou na Niles High School. Pouco depois, ela começou a trabalhar na empresa Niles Steel Tank Company. Lá, ela conheceu Terry Wood, que era filho do dono da empresa. Não demorou muito para que os dois se apaixonassem. Eles se casaram no dia 8 de abril de 1982. Roxane disse que foi o dia mais feliz da sua vida. Com o casamento, ela mudou o sobrenome de Woods para Wood, assumindo o sobrenome do marido. O casal trabalhava junto na Niles Steel Tank Company. Depois de algum tempo, o casal trabalhando junto, eles perceberam que a relação estava ficando um pouco desgastada por conta dessa questão mesmo de eles estarem juntos, né, desde a hora que eles acordavam até a hora que eles iam dormir. Então a Roxane, ela aceitou um emprego em South Bend, Indiana, uma cidade próxima. Com empregos separados, eles voltaram a ter, né, o equilíbrio que eles precisavam para continuar mantendo a relação deles saudável. No início de 1987, Roxane estava se aproximando dos seus 30 anos, então o casal já estava começando a planejar e a conversar sobre ter filhos. Era quinta-feira, 19 de fevereiro de 1987, uma noite comum. Roxane e Terry combinaram de se encontrar no boliche depois do trabalho. Como cada um tinha ido para o boliche do seu trabalho, eles estavam em carros diferentes. A pista de boliche, ela era frequentada majoritariamente por homens, porque tinha uma liga ali, né, de boliche masculino. Então, quando Roxane chegou, ela chamou muito a atenção. E ela era muito bonita mesmo. Então, ela chegou e toda a atenção se voltou para ela. Ela era uma mulher muito bonita, né? Estava muito elegante, muito bem vestida, em um local ali que era dominado ali por homens, tinha muitos homens ali. Então, toda a atenção se voltou para ela, né? Todos olhavam para ela. Por volta da meia-noite, Roxane estava cansada e ela decidiu ir embora. Então, ela convidou Terry para ir embora e ele falou que ele iria ficar um pouco mais. Então, eles se despediram ali mesmo. Roxane abraçou Terry, deu um beijo e foi em direção ao carro. Terry disse, "Te amo, dirija com cuidado", e ela foi. Terry ficou mais um tempo no boliche e cerca de 45 minutos depois, ele também foi para casa. Ele chegou em casa, entrou pela garagem e atravessou até a cozinha. E quando ele chegou na cozinha, ele encontrou o corpo de Roxane no chão. Roxane estava de camisola e havia muito sangue ao redor do corpo. Segundo Terry, ele correu até ela, segurou a cabeça dela e tentou ver se ela tinha algum sinal de vida. Não havia sinal
nenhum, não havia batimento. Então, Terry viu nessa hora, nesse momento, que as roupas íntimas de Roxane tinham sido puxadas para baixo, até a altura do joelho. Desesperado, ele pegou o telefone e chamou a polícia. A perícia concluiu que Roxane foi agredida, abusada sexualmente e morta com a garganta cortada. A arma do crime era uma faca retirada da própria gaveta da cozinha da casa do casal. Só encontraram a bainha da faca, mas não encontraram a faca em si. Também encontraram uma frigideira quebrada e uma mancha de sangue do lado de fora da porta dos fundos. E havia mais uma coisa na cena do crime: uma amostra de sêmen. Na época, não se tinha muitas tecnologias como se tem hoje, mas a amostra foi preservada para que talvez, se futuramente a tecnologia avançasse, a amostra pudesse ser analisada. Quando os policiais chegaram na cena do crime, o comportamento do Terry deixou os policiais desconfiados. Em vez do choque paralisante que se espera, né, de uma pessoa que acabou de encontrar a sua esposa naquela situação, Terry estava gritando, estava agressivo e exigindo falar com o sargento. Os socorristas tiveram que colocar ele dentro de uma viatura para ele poder se acalmar. No interrogatório, ele imediatamente pediu por um advogado e para a polícia isso soou como um sinal de alerta. Os investigadores também notaram que não tinha sinal de arrombamento na casa. Terry disse que a fechadura da porta dos fundos estava com defeito, não estava trancando, e isso poderia explicar o porquê de não ter sinais de arrombamento na casa. Outra coisa que chamou a atenção dos investigadores é que a arma do crime era uma faca de dentro da própria cozinha da casa do casal. Isso não era comum. Normalmente o invasor, o agressor, ele leva a sua arma. Isso alimentou ainda mais a desconfiança dos investigadores da polícia contra Terry. Então veio um detalhe, a polícia descobriu aí um detalhe que jogou ainda mais lenha na fogueira. Os investigadores descobriram que na relação de Terry e de Roxane havia infidelidade dos dois lados. Eles tinham relacionamentos fora do casamento, então isso alimentou aí ainda mais dúvida dos investigadores se talvez o que aconteceu com Roxane, que fizeram com Roxane, talvez não teria sido por motivação de ciúme. Então a polícia começou a questionar Terry se a motivação de supostamente ele ter feito aquilo com Roxane teria sido por ciúme. Um dos investigadores chegou a comentar com a família de Roxane que quem tinha assassinado ela tinha muita mágoa, muita raiva e ressentimento dela e tinha agido na emoção. Várias testemunhas viram Terry lá no boliche, viram que Roxane saiu antes e que Terry saiu 45 minutos depois. A família de Roxane nunca acreditou que o Terry seria o culpado. Janet, a irmã mais nova de Roxane, disse que conhecia Terry bem demais. Ela conhecia ele muito bem. Então ela disse que Terry, sim, ele tinha uma língua afiada, ele era um pouco desbocado, mas que ele não era uma pessoa violenta. Apesar de toda a desconfiança, a promotoria reconheceu que não haviam evidências o suficiente para acusar Terry. Meses depois, o caso acabou esfriando. O caso esfriou, mas a sombra da suspeita sobre Terry nunca desapareceu. Muito pelo contrário, ela o seguiu por décadas. Porque Terry relata que nos lugares que ele ia, as pessoas olhavam para ele diferente, sabe? Com um olhar de desconfiança. Então essa sombra dessa suspeita pairou em cima dele e ficou ali por anos o acompanhando. Em 1999, com o avanço da tecnologia de DNA, a amostra de sêmen preservada foi finalmente inserida no Banco de Dados Nacional de DNA Criminal. Mas nenhuma correspondência foi encontrada. O DNA foi comparado com o de Terry
e não era compatível. Mas isso surpreendentemente não eliminou as suspeitas sobre Terry. A polícia argumentava que a pessoa que havia deixado aquele material genético poderia não ser a mesma pessoa que matou Roxane. Em 2001, a polícia reabriu o caso, mas sem sucesso. Em 2020, reabriram o caso também novamente, mas não tiveram sucesso. E parecia um beco sem saída. Mas nem tudo estava perdido. Alguém resolveu tentar algo diferente. Quando a polícia de Michigan reabriu o caso em 2020, eles tinham nas mãos milhares de documentos físicos. Cerca de 3.500 páginas de relatórios, anotações, transcrições de entrevistas, acumuladas ao longo de 33 anos. Era uma montanha de papel. Foi aí então que uma professora universitária chamada doutora Ashley Kirsten, que lecionava Justiça Criminal na Western Michigan University, teve uma ideia. Ela estava em contato com o detetive Chuck Christensen há algum tempo, e ela acreditava que os seus alunos poderiam ajudar. A proposta era simples: os estudantes digitalizariam todos os documentos, transformando o arquivo físico em um banco de dados pesquisável. E assim, em vez de folhear papel, pilhas de papel, um investigador ele poderia simplesmente buscar o nome de uma testemunha, uma placa de um carro, um endereço e encontrar tudo o que havia sobre aquilo em segundos. Os estudantes investiram milhares de horas nessa tarefa. Para eles, era uma experiência de aprendizado real. Para o caso, era a chance de uma grande virada. Ao mesmo tempo, o detetive Chuck ele tomou uma decisão bem ousada. Ele entrou em contato com a doutora Colleen Fitzpatrick, fundadora da Identifiers International, uma empresa especializada em genealogia genética. A história de Colleen é fascinante por si só. Ela ficou conhecida por usar DNA para desmascarar fraudes relacionadas ao Holocausto e para ajudar sobreviventes a reencontrarem suas famílias décadas depois. Foi trabalhando nesses casos que ela percebeu que as marcas genéticas usadas em genealogia eram as mesmas usadas na medicina forense. E aí ela viu uma oportunidade. O detetive Chuck então pediu para que analisassem a amostra de DNA preservada no caso de Roxane. E aí veio a primeira notícia. A amostra estava gravemente degradada. Restavam apenas 3% de material, que é equivalente mais ou menos a preencher 6 células do corpo humano. Colleen disse que essa era a menor amostra de DNA a qual ela já teria trabalhado até então. Mas ela disse que parecia muito possível, então assim ela fez. Por 10 meses a equipe trabalhou sem chegar a resultado nenhum. Mas aí entrou em cena uma segunda personagem e ela mudaria tudo. Gabriela Vargas é uma genealogista genética investigativa que trabalhava como consultora para Identifiers. Em abril de 2021, Colleen mostrou o caso de Roxane para Gabriela e ela disse uma coisa que ninguém esperava. Eu acredito que esse caso é totalmente solucionável. Gabriela começou do zero. Primeiro, ela gerou um perfil genético a partir do DNA residual do assassino. Com isso, ela conseguiu determinar a etnia do suspeito, um homem caucasiano. Depois, ela utilizou um banco de dados de DNA online chamado GEDmatch, uma ferramenta usada por pessoas que fazem testes genéticos para descobrir parentes. Com as informações do perfil do assassino, Gabriela começou a construir uma árvore genealógica para trás. O ancestral mais antigo que ela conseguiu identificar de um lado da árvore era de 1799, do outro de 1823. Ela foi cruzando as informações até encontrar o chamado casal sindicalizado, o casal em que os dois ramos da árvore se encontram. Esse casal havia nascido por volta de 1920, o que indicava que os filhos deles teriam nascido entre 1940 e 1950. Esse casal teve 3 filhos. Gabriela avisou os detetives e então eles começaram a investigar os 3. 2 não tinham nenhum antecedente criminal e foram descartados. O terceiro tinha um histórico de crimes violentos
e um comportamento sexual bem perturbador. Seu nome era Patrick Wayne Gilham. Ele morava a poucos quilômetros da casa onde Roxane foi assassinada. Quando os detetives foram investigar o histórico de Gilham, descobriram que ele tinha envolvimento com álcool e drogas e um registro criminal com um caso específico que chamou muito a atenção. Em setembro de 1979, 8 anos antes da morte de Roxane, uma professora chamada Maureen Ferguson, que morava em Gary, Indiana, com o marido e 2 filhas pequenas, foi atacada dentro da sua própria casa. Naquela noite, o marido de Maureen estava voltando de viagem e pediu para que ela deixasse a porta da lateral da casa aberta, porque ele estava sem a chave. Por volta das 11 horas da noite, Maureen ouviu um barulho na parte de baixo da casa. Quando ela desceu as escadas, ela viu um estranho mexendo na sua bolsa. Ela tentou fugir, mas o homem a alcançou e tentou abusá-la. Ela resistiu, eles entraram em luta corporal, ele não conseguiu consumar o crime, então ele pegou a bolsa dela e fugiu. Cerca de uma semana depois, Patrick Gilham foi parado por uma infração de trânsito. Ao se aproximar do carro, o policial notou que haviam vários cartões de créditos no banco de passageiro e todos eram de Maureen. Então ele foi levado para o interrogatório. Ele disse que não se lembrava de nada e a única coisa que lembrava era de ter entrado na casa. Ele foi condenado por roubo e conduta sexual desviante e sentenciado a 14 anos de prisão. Cumpriu 7 anos e foi solto antes do tempo. 4 meses após a sua soltura, Roxane foi assassinada. O detetive Chuck concluiu que Gilham havia aprendido algo com o primeiro crime, que era ele não podia deixar a vítima viva novamente. Com Patrick Gilham identificado como o suspeito principal, a polícia precisava de uma coisa muito importante: uma amostra do DNA dele para comparar com a amostra lá do crime. Em maio de 2021, o policial Ryan Code e sua equipe foram até South Bend, Indiana, onde Gilham morava, para fazer uma vigilância discreta. Rapidamente, eles descobriram que ele fumava. E aquilo era perfeito, porque bastava uma bituca de cigarro que ele havia fumado para eles conseguirem o DNA que eles precisavam para fazer a comparação. Então a equipe ficou observando, vigiando Gilham até que eles tivessem a oportunidade de pegar uma bituca de cigarro descartada por ele, e assim eles fizeram. Coletaram esse cigarro descartado por Gilham, mandaram para análise, mas o resultado que voltou não era compatível. O detetive John Moore ficou chocado. Assim que ele recebeu o resultado, imediatamente ele pegou o telefone, ele ligou para o Ryan e perguntou: "Você tem certeza que você pegou o cigarro, a bituca de cigarro correta? Realmente era a que Gilham descartou?" O Ryan explicou que no momento que o Gilham jogou esse cigarro pela janela, um outro carro logo em seguida passou. Então, ele não pôde imediatamente, quando o Gilham jogou aquele cigarro, pegar. Então, tinha uma probabilidade ali dele ter pego um cigarro de uma outra pessoa. Não tinha como garantir 100% que aquele cigarro mandado para análise era exatamente aquele cigarro que o Gilham jogou pela janela do carro. Então, eles tentaram novamente fazer uma coleta de uma nova amostra. Dessa vez, Ryan foi mais esperto. Ele viu Gilham entrar em uma lavanderia, então ele ficou do lado de fora, porque ele sabia que em algum momento Gilham sairia da lavanderia para fumar e descartaria o cigarro novamente, então ele poderia pegar. E assim ele fez. Depois de alguns minutos lá, Gilham saiu, fumou, jogou o cigarro e imediatamente, sem que ele percebesse, o Ryan coletou aquele cigarro com a amostra de DNA de Gilham. E o resultado dessa nova amostra foi 100% compatível com a amostra coletada e preservada
lá da cena do crime de Roxane. Antes de prender Gilham, os investigadores tentaram fazer uma coisa diferente. Tentaram conversar primeiro com ele. No interrogatório, disseram a ele que precisavam de ajuda com um caso antigo, mostraram uma foto de Roxane e perguntaram se ele a conhecia. Gilham negou. Disse que nunca a tinha visto. Quando os policiais mencionaram que ela havia sido agredida, ele ficou visivelmente nervoso. Pediu um advogado e naquele dia ele foi liberado. No dia 17 de fevereiro de 2022, quase 35 anos exatos após o assassinato de Roxane, Patrick Gilham foi preso em sua casa em South Bend. No segundo interrogatório, ele continuou negando. Disse que não sabia como seu DNA havia parado na cena do crime. Ele repetia várias vezes: não lembro, não tenho ideia de nada disso. Se eu fiz isso, eu sou um monstro. Pouco depois da prisão, o detetive Chuck foi pessoalmente até Terry Wood para contar as novidades. Disse a Terry que depois de todos aqueles anos, ele não era mais um suspeito. Que finalmente tinham encontrado o assassino de Roxane. Os investigadores acreditavam que Patrick Gilham, ele estava no boliche aquele dia, que ele viu Roxane lá e seguiu Roxane a partir de lá. Ele deve ter visto ela saindo e foi atrás. O detetive Christensen disse: eu estou convicto de que ele estava no boliche aquele dia e a seguiu de lá. Ele era um predador. Isso explica por que ele não precisou arrombar a porta para entrar. Porque assim que ela chegou e ela abriu a porta para entrar, ele logo entrou junto. E ela não deve ter visto ele se aproximando, né? Então é muito difícil, né? Imaginar até essa cena. Quando Terry Wood recebeu a notícia, ele ficou muito emocionado, ele chorou. Imagina, anos, ele sofreu muito pela perda da sua esposa, com a forma como ela partiu. Além de ele estar sofrendo pela esposa, pelo que havia acontecido, ele ainda não era acusado, né? Mas tinha uma grande desconfiança toda em cima dele por todos esses anos. Então, eu acho que ele deve ter sentido um misto de sentimentos, né? Quando ele soube que tinha encontrado o verdadeiro assassino, quando ele soube quem era. Então, realmente é de se emocionar. Em abril de 2022, Patrick Gilham chegou ao tribunal. Embora tivesse insistido para os investigadores que não se lembrava de nada, ele optou por não contestar a acusação de homicídio em segundo grau. Na audiência de sentença, no dia 25 de abril de 2022, a família de Roxane fez declarações de impacto. Janet, a irmã mais nova, estava lá. Brad, o irmão, todos aqueles que carregaram aquela dor por 35 anos. Quando Gilham olhou para Janet, segundo Brad, ele pareceu confuso, como se ele tivesse visto um fantasma. As irmãs sempre tiveram uma semelhança física marcante. Quando Gilham teve a oportunidade de falar, ele disse: não acredito que eu fiz o que fiz. Rezo por eles todas as noites. Sinto muito. Espero que em algum momento, com a ajuda de Deus, eles possam começar a me perdoar. O juiz o sentenciou a 50 anos de prisão, com um cumprimento mínimo de 23 anos, antes de qualquer possibilidade de liberdade condicional. Se apresentar bom comportamento, Gilham pode ser solto em 2040, quando tiver 86 anos de idade. Uma das pessoas presentes no tribunal era Rose Caparel. Ela havia sido abordada por Gilham no verão de 1987, meses após a morte de Roxane. Felizmente, ela conseguiu fugir gritando. Na época, ela tentou registrar o caso na polícia, mas nada foi feito. Quando ela viu Gilham entrar na sala, ela falou em voz alta, até sem perceber o quanto podiam ouvi-la. Ela disse: seu lixo. Janet contou que, depois de tudo resolvido,
ela teve um sonho com a irmã, com Roxane. E nesse sonho, Roxane estava muito feliz. O caso de Roxane Wood mudou o jeito que aquela pequena comunidade de Niles, Michigan, via a própria segurança. As pessoas passaram a trancar as portas, prestar mais atenção nas crianças, uma morte absurda que deixou uma cicatriz permanente. Mas esse caso também é uma prova de que o tempo não apaga tudo. Que uma gotinha de DNA preservada por décadas nas mãos certas pode derrubar 35 anos de silêncio. A equipe da doutora Kirsten e da Identifiers International continua trabalhando em outros casos frios, porque se eles aprenderam algo com a história de Roxane, é que quase nada é realmente impossível. Esse foi o nosso caso de hoje. Eu quero saber o que você achou desse caso. Escreve aqui pra mim nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, não se esquece, se inscreve também, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. E a gente se vê na próxima semana.